Bom, galera, prosseguindo aqui na parte 2. Se você não viu a parte 1, não assista essa. Volte para a parte 1 dessa nossa abordagem sobre responsabilidade tributária. Bom, eu estava dizendo a você que pelo artigo 130 do CTN, a regra geral é: sucede a dívida tributária ligada a imóveis para quem adquire os imóveis. O adquirente passa a ser o responsável legal por essas dívidas, ficando, a priori, exonerado o alienante. Gente, se cai na sua prova em 2 casos, o adquirente não responde. O primeiro deles é o da parte final do caput do 130. Se você vai comprar um imóvel, você vai adquirir um imóvel e você tem a diligência, a cautela de, antes de fechar o negócio, antes de comprar, você vai no fisco e solicita uma certidão sobre o histórico fiscal, o histórico de dívidas desse imóvel. E a administração fazendária te dá uma certidão de nada consta. Vejam bem, eu cheguei, fui comprar um imóvel de meu amigo Tiago. E Tiago falou: Pedroca, vale 300 mil. Eu vou, tá bom, eu pago 300 mil. Mas antes de pagar os 300 mil, eu pensei, eu vou no fisco tirar uma certidão. Vai que tem dívida de IPTU atrasado. Pela regra geral do 130, eu vou passar a responder. A teoria próprio terreno vai suceder a responsabilização para mim. Eu vou no fisco e o fisco me dá a documentação dizendo: olha, não existe dívida tributária relativa ao imóvel até o presente momento. Há uma quitação, todas as dívidas que existiram estão quitadas, não há dívida descoberta, dívida em aberto. Ora, se eles me dão essa certidão, de nada consta, me informando que até o presente momento não existe dívida não quitada, é evidente que com essa certidão eu estou ganhando uma proteção. Eu, quando for registrar a escritura de compra e venda, o que é que eu vou dizer assim para o oficial de registro do RGI? Irmão, a verba aí na escritura de compra e venda é essa informação. Faça constar que eu tenho essa certidão expedida hoje de manhã, dizendo que não tem dívida relativa ao imóvel. Por quê? Porque na hora que o fisco me der essa certidão, o fisco está me informando que não tem dívida. Eu vou virar para o Tiago, que vai me vender o imóvel, e vou dizer: toma os 300 mil. Porque se o fisco me dissesse que tinha 10 mil de dívida, o que é que eu ia fazer? Tiagão, não vou lhe pagar 300 mil. Te pago 290 porque tem 10 mil de dívida de IPTU e taxas que eu vou ser responsabilizado. Nesses termos, o que é que eu faço? Eu passo a pagar o valor integral porque o fisco me deu uma certidão que não tem dívida. E eu pago os 300 mil em registro. Imaginem vocês que amanhã, daqui a 1 ano, 2 anos, façam uma auditoria e descubram que tinha uma dívida que o Tiago deixou e que por uma falha deles não apareceu no momento que eu pedi a certidão. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu recebi um documento público que efetivava o exercício do meu direito de petição, seus 3 momentos: pedir, ter a resposta e confiar nela. E eu agora confiei nessa informação e paguei 300 mil. Não pode o fisco cobrar de mim. Então, primeira excludente de responsabilidade: se você adquire o imóvel com a certidão de nada consta expedida ao tempo da sua aquisição, não pode querer, né? Tirar uma certidão hoje, vai registrar o imóvel daqui a 1 ano e dizer: mas eu tinha uma certidão. Não, filho, a certidão foi dada 1 ano antes. Então tem que ser tempestiva, tem que ser ligada no momento, tá? Então, a certidão, em regra, o próprio corpo dela diz: vale por 3 dias, vale por 7 dias, né? Então, em regra, se eu tenho a certidão de nada consta, que acusa que todos os tributos estão quitados até o presente momento, a CHFI, certidão de histórico fiscal imobiliário, é de nada consta, amanhã, se descobrirem dívidas anteriores à minha aquisição, não podem cobrar de mim. Eu gosto de uma excludente sucessória. Seria extremamente irrazoável o fisco me dar um documento dizendo que não tem dívida, me induzir a um comportamento de não pedir abatimento na compra e depois querer me demandar, né? Veniriando contra um fato que ele próprio sustentou. Non venire contra factum próprio. Não demande contra alguém por um fato que você induziu esse alguém a praticar. Isso abalaria o princípio da proteção à confiança, à segurança nas relações entre administrado e administração, frustraria a efetividade do direito de petição, geraria uma quebra de lealdade na relação. Então, a excludente existe. Não se pode cobrar a dívida do adquirente do imóvel que goza de uma certidão de nada consta. Cobra de quem? Do antigo proprietário. Foi ele que causou a dívida, é ele que responde. Professor, e se ele ficar insolvente, já vendeu o imóvel, gastou o dinheiro, cobra de quem? Aí, amigo, azar do fisco, né? Que não conseguiu se organizar, mas tem uma última salvação. Pode instaurar um inquérito administrativo para apurar a responsabilidade do servidor que emitiu a certidão. Se ficar apurada a responsabilidade do servidor, no sentido de se provar que ele teve dolo ou agiu com fraude, ele responde pessoalmente. Então analisa, uma coisa é a figura do adquirente. Se o adquirente adquire um imóvel que tem dívidas, mas ele tem uma certidão que diz que não tem dívida, ele está excluído da responsabilização, ele não responde. Quem vai responder por essas dívidas numa execução fiscal? A priori, o proprietário anterior, o alienante, que ele causou a dívida e não operou regra de sucessão de responsabilidade, o antigo proprietário. Agora, se não conseguir cobrar dele, o fisco pode cortar na própria carne a pura responsabilização do servidor. O artigo 208 do CTN, guarde esse artigo que ele é importante,
O 208 do CTN autoriza que se cobre do próprio servidor que expediu a certidão omitindo a existência da dívida, desde que, atenção, se prove que ele agiu com dolo ou fraudulentamente. Se teve dolo ou se agiu com fraude, responsabilidade pessoal do servidor. O adquirente não tem nada a ver com isso. Qual a segunda situação? É a do parágrafo único do 130. Se você adquiriu imóvel em asta pública como arrematante, arrematou o imóvel em asta, foi lá, pagou uns X mil reais, deu lance no leilão e adquiriu o imóvel, meu amigo, o que existir de dívida tributária será quitado com o produto da sua arrematação. O CTN consagra a regra que se você adquiriu em asta, exemplo, eu vou lá no leilão e vou dar 300 mil de lance no imóvel que vale 300 mil. Pago 300 mil e levo o imóvel de 300, mas tem 10 mil de dívida tributária atrasada. Do produto dos 300 mil, se paga os 10 mil do fisco. O que sobra vai para a mão do credor exequente. Eu não tenho que adquirir o imóvel pagando os 300 e pagar mais os 10 mil de dívida tributária. Então a regra que aparece no 130, parágrafo único, a quebra de regra que aparece no 130, parágrafo único, é para proteger arrematante que arremata em asta pública. Quem arremata em asta pública, com o produto do lance da arrematação, já paga as dívidas tributárias. Bom, é evidente que tem algumas situações particulares que não é o caso agora comentar para a primeira fase do exame, ficam para provas discursivas, eu aprofundo isso na segunda fase em tributário, né? E muitos de vocês com certeza vão estar fazendo comigo a segunda fase mais linda do Brasil, a minha segunda fase em tributário, lotada aí, se Deus quiser, mais uma vez e como sempre, vocês em peso junto comigo. Lá eu aprofundo que em algumas situações, com o produto da arrematação não dá para quitar a dívida tributária, aí você tem um pepino, aí tem 3 entendimentos do que fazer. Não é o que nos interessa agora. Para o provão, dica aqui para a prova objetiva. Com o produto da arrematação, o que é que o CTN diz? A dívida tributária se subroga no produto da arrematação. Em provas objetivas, no padrão FGV, como era com o CESP, né? Você vai em cima da lei seca. Então o que é que eu quero te dizer? Se tem 10 mil de dívida, eu dou um lance de 300, desses 300, 10 mil pagam a dívida e 290 vão para a mão do credor exequente. Eu saio com a carta de arrematação, que é meu título para que eu vá ao RGI, registrar e com registro adquirir a propriedade imobiliária. Quando eu for registrar, eu estou tranquilo, que se eu tenho uma carta de arrematação, eu sei que as dívidas tributárias que existiam até então foram pagas com o produto da arrematação. Não vai caber ao fisco cobrar de mim no futuro se amanhã aparecer uma nova dívida. Então, pelo 130 parágrafo único, eu tenho essa excludente de responsabilização. Então, meus amigos, na prova, artigo 130, regra geral, adquirir um bem imóvel, a dívida tributária sucede para o adquirente. Quais são os 2 casos em que o adquirente pode estar adquirindo o bem imóvel e não será responsabilizado por pagar essas dívidas? 1, quando ele adquire com certidão negativa de débito. 2, arrematação em asta pública, porque a dívida tributária se subroga no produto da arrematação. Bom, quero ir com você para o artigo 132. 132. O artigo 132, ele vai cuidar da situação empresarial. O artigo 132 traz uma regra lógica, óbvia, mas o que cai na prova não é o que está no 132, é o que não apareceu dentro dele. O 132 ele vai cuidar da alteração de estruturação formal de pessoa jurídica. Ele vai cuidar de 4 fenômenos muito conhecidos. Nesses 4, ele na verdade só fala de 3. Fusão, transformação e incorporação. Ele não fala da cisão, e é a cisão que cai na prova. Vejam só, artigo 132. Se ocorrer fusão da PJ1 com a PJ2, nasce uma PJ nova, resultante da fusão das 2 PJs anteriores. O que vocês acham que vai acontecer? Se a PJ1 e a PJ2 se fundiram na PJ3, PJ1 tinha dívidas, PJ2 também. Isso é normal. Dívidas que poderiam estar encobertadas. Né? Um passivo fiscal na sonegação de contribuição previdenciária de empregado de 3 anos atrás, uma dívida de imposto de renda que foi sonegado de 4 anos atrás, ICMS de 8 meses atrás, ocorreu a fusão. É óbvio que as dívidas que vierem a aparecer das PJs anteriores à fusão as dívidas sucedem para a PJ fusionada. Então a PJ que surgiu da junção das 2 anteriores fica por lei, artigo 132, responsabilizada pelas dívidas tributárias das PJs anteriores. Responsabilidade tributária por sucessão empresarial. Na incorporação, uma PJ pequena é absorvida por uma grande, que incorpora o fundo de comércio pequeno dentro do seu grande grupo. A incorporada, que é a pequena, que foi incorporada, tramite todas as dívidas tributárias para a incorporadora. Ocorre um deslocamento, uma transferência, uma sucessão da responsabilidade tributária pelas dívidas da incorporada para a grande incorporadora. Ela leva o passivo e leva o ativo, leva os bônus e leva os ônus. Bom, na transformação, a limitada vira SA. Uma limitada vira SA. Gente, se a limitada vira SA, é claro que as dívidas daquela sociedade limitada transferem para a dívida, essas dívidas se transferem para a SA. Então, na transformação, na incorporação e na fusão, a regra é simples. O que é que cai na prova? A cisão. Sociedade 1, PJ1, racha
e vira PJ2 e PJ3. O que acontece com as dívidas da PJ1? Galera, o fisco pode acionar judicialmente, solidariamente as duas. Qualquer das duas pela dívida toda, ilimitadamente. E a alternativa de escolha do fisco. Mas professor, o 132 não fala isso. É verdade. No 132 não tem regra para cisão. Só que a gente aplica o artigo que cuida de solidariedade, que é o artigo 124. O 124 ele tem uma regra genérica de solidariedade. É uma cláusula aberta. Ele no 124, inciso 1, o CTN afirma, são solidariamente responsáveis, são solidariamente co-obrigados todas as pessoas que têm interesse comum no fato que gerou a respectiva obrigação que está sendo tributada, que está sendo executada. São solidariamente responsáveis, vejam que cláusula aberta, aqueles que têm interesse comum no fato típico. O CTN não explica o que é interesse comum, mas ele diz que se houver o tal do interesse comum, tema que a gente aprofunda nas aulas de segunda fase, o que é o interesse comum? Não é mero afeto, carinho, bem-querer, é a participação direta, indireta, vantagem econômica decorrente do fato típico. O que é interesse comum? Havendo interesse comum, existe responsabilização solidária entre essas pessoas, que gozam do interesse comum no fato gerador que gerou a obrigação que está sendo executada. Na cisão, não existe melhor e maior exemplo de interesse comum. Duas sociedades nasceram na sociedade mãe. Elas, até ontem, eram a mesma pessoa. Elas juntas praticaram o fato típico, tiveram participação direta na conduta. Então é claro que na cisão eu aplico o 124.1 e imputo responsabilidade solidária entre as duas sociedades que nasceram do processo cisional. Então na sua prova, havendo fusão, a sociedade nova responde pelas dívidas das sociedades antigas que se fundiram. Havendo incorporação, a grande sociedade incorporadora recebe as dívidas da sociedade incorporada. Havendo transformação, a sociedade que apenas mudou de forma passa a responder pelas dívidas que eram suas com a outra forma societária. E havendo cisão, o CTN não traz uma regra expressa, hein? O CTN não diz o que acontece na cisão. Só não vai dizer, pelo amor de Deus, que vale o que estava no contrato de cisão. É irrelevante o contrato de cisão. As convenções particulares são inoponíveis ao fisco. Senão eu faço o famoso limpar a laranja podre. Boto todo o ativo aqui, todo o passivo aqui. Crio duas sociedades. Uma leva todas as dívidas, uma leva todo o patrimônio. E eu digo que as dívidas ficam com a sociedade que ficou sem patrimônio. E aí o fisco não tem como arrecadar. Não vale o contrato. Não vale o que a convenção cisional determina. Isso é irrelevante. O fisco não quer nem saber o que foi acordado entre as partes na cisão. O que vale para o fisco é o que está no CTN. As convenções particulares, repito, artigo 123, são inoponíveis à fazenda pública. O fisco não tem que acatar o que a gente combina em contrato particular, sobre quem vai pagar a dívida de quem. Houve cisão, não tem regra específica no 132. Agora, o 124, inciso 1, afirma uma regra de responsabilidade tributária solidária, porque existe interesse comum, e é inegável o interesse comum entre as duas, três, quantas sejam sociedades resultantes de uma cisão. Galera, para a gente fechar isso aqui, a parte 3 está aí do lado, aqui embaixo. Clique para a gente continuar a falar de responsabilidade tributária.